Fala, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos ao Talk 77, o nosso programa do Clube 77 aqui no YouTube para falar sobre bons livros. Hoje eu estou sozinho, como vocês podem ver, não trouxe nenhum convidado, mas eu vim aqui para a gente poder cumprir o nosso cronograma e poder semanalmente estar trazendo conteúdos para vocês sobre livros. E hoje eu escolhi este livro aqui, A Arte de Viver, para a gente conversar um pouquinho sobre ele. Como não temos vinheta, vamos logo começar aqui o nosso bate-papo, vamos logo começar aqui o nosso vídeo. Esse livro, A Arte de Viver, foi o primeiro livro que a gente leu no clube nesse ano de 2023. Eu escolhi ele como primeiro livro por alguns motivos. Um desses motivos é porque eu queria começar o ano falando sobre fundamentos, falando sobre base, falando sobre virtude, e esse livro a gente consegue encontrar bastante assunto bacana para ler e para conversar sobre. Eu não sei se vai dar para ver, mas eu vou tentar aqui mostrar. É um livro com muitos capítulos, mas capítulos mais curtos. Então, são diversos assuntos que a gente vai acabar lendo e, obviamente, conversando ao ler esse livro. E aí um dos outros pontos que me fez escolher esse livro como o primeiro livro do ano é porque ficaria mais fácil a leitura para quem estava voltando de férias e também para quem está entrando no clube do livro, para criar esse hábito da leitura, né? Você tendo esse livro que é um pouquinho mais curto os capítulos, fica mais bacana de você ler, porque a fluidez ela é maior. E é um livro que mexeu comigo, é um livro que quando eu li pela primeira vez, a leitura é fluida, mas tem bastante reflexão, então você às vezes para e fala, cara, calma, preciso pensar mais sobre isso. E o feedback da galera do clube foi bem bacana, o feedback dos nossos membros foi bem legal em relação à leitura e em relação àquilo que a gente conversou ao longo do clube. E assim, são vários capítulos, não daria pra gente falar sobre todos, senão eu ficaria aqui durante horas, horas e horas. Então eu separei 5 assuntos pra gente conversar aqui sobre este livro, sendo que o primeiro deles é: saiba distinguir entre o que você pode controlar e o que você não pode, né? E aí o argumento do autor é que a gente deve focar naquilo que está sobre o nosso controle. E aí, para a gente começar a falar sobre esse assunto, eu queria puxar uma reflexão de algo que eu vejo uma dualidade. Eu vejo de um lado pessoas que acreditam que podem controlar tudo na vida delas, e do outro lado, pessoas que acreditam que não podem controlar nada na vida delas. Então são dois extremos e, cara, isso não é saudável, eu acho que também isso não é a melhor maneira de se viver. Eu queria começar falando deste grupo de pessoas, e eu fui assim por muito tempo, de pessoas que acreditam que podem controlar tudo na vida delas. E refletindo um pouco sobre como eu era, eu acredito que nós, como seres humanos, a gente tem essa tendência de querer controlar tudo, porque a gente quer ter essa sensação de que nada do que não planejamos, e aí, obviamente, coisas que não são tão agradáveis vão acontecer. A gente quer ter essa falsa sensação de domínio e de controle, porque a gente não quer ser pego, como diria o outro, de calça curta, a gente não quer ser pego desprevenido. Então a gente acaba por buscar muitas vezes esse controle sobre todas as coisas que estão acontecendo em nossa vida. A gente, como ser humano, a gente tem um pouco de receio do desconhecido, porque o desconhecido é sombrio, a gente não sabe o que está por vir. Mas isso é problemático, isso não é benéfico para a nossa vida. E um dos pontos que atrapalha muito esse tipo de gente, como eu falei, como eu era, que quer ter o controle de tudo, é que isso acaba gerando muita estagnação na gente. Por quê? Porque uma pessoa que quer ter controle sobre tudo, se ela vai montar um planejamento, se ela vai, sei lá, querer desenvolver alguma coisa, e ela não consegue, dentro da matemática dela, dentro da percepção dela, ver que aquilo vai dar bom, ela não se move. E aí você se move muito por aquilo que você enxerga, e muitas vezes algo que era para você fazer, que seria muito bacana você fazer, que você colheria grandes frutos, você não faz porque você não conseguia enxergar aquilo. Alguém disse que os covardes esperam pelos degraus que nunca aparecerão. A gente vai falar um pouquinho aqui mais na frente sobre essa perspectiva da fé, de você se mover por aquilo que você não enxerga. Mas quem tenta controlar tudo, essa pessoa não se move
quando ela não consegue enxergar de forma matemática e na percepção dela que aquilo vai dar certo. E a gente tem que entender que a gente não tem controle de tudo, né? O Mike Tyson, ele falava que todo plano de luta acaba depois que você toma o seu primeiro soco na cara. Cara, isso todo mundo que já montou qualquer plano, seja empresarial, seja, sei lá, familiar, seja o que for. Qualquer plano que você for montar na teoria, aquilo quando for confrontado com a realidade, vai acontecer de uma maneira diferente. Por quê? Porque a vida é assim. Então a gente precisa entender que todo plano teórico, tudo aquilo que a gente montou na teoria, quando for colocado na vida real, não vai sair como a gente planejou. E aí temos o tipo de pessoa 2, né? Esse outro lado aqui, aquelas pessoas que acreditam que não podem controlar nada, né? Que estão vivendo à mercê das circunstâncias. É aquele desenho animado, ó céus, ó vida, ó azar. Então a pessoa que ela acorda, ela está à mercê de tudo, e a culpa pelas frustrações que ela tem estão sempre em alguém ou alguma coisa. Eu também acredito que essa não seja a melhor maneira, né, da gente viver. E aí, trazendo para o argumento do autor principal desse capítulo, que é: ocupe-se somente daquilo que você pode controlar. Eu acho que, enfim, isso é claro, e esse é o caminho que a gente deve buscar, sabe? Eu acredito que o erro que a gente acaba tendo muitas vezes é que a gente tende a controlar a colheita ao invés de olhar para as sementes que estamos plantando. A gente quer muito controlar o resultado das coisas que a gente vai estar fazendo, ao invés de simplesmente olhar para o que a gente está fazendo, fazer aquilo com excelência e entender que existe uma dinâmica onde, se eu fizer aquilo que eu estou... fazer bem aquilo que eu estou sob controle agora, cara, no futuro eu vou ter uma boa colheita. Então acho que é esse erro que a gente acaba tendendo muitas vezes, de ficar tentando controlar o futuro, olhar demais para a colheita, ao invés de focar naquilo que é a semente, aquilo que é o mais importante. E a gente também gasta muita energia com coisas que não estão ao nosso alcance. Quando a gente está pensando muito no futuro, como eu falei, tentando controlar muito o resultado de algo, a gente acaba gastando energia com aquilo que, cara, não está sobre as nossas mãos. Tem um estudo, ele é até bem famoso, você deve ter ouvido já falar, que é um estudo da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que mostra que 91% das nossas preocupações futuras não acontecem. E isso é muito louco. Pense você, faça um zoom out aí da sua vida, olhe um pouco para o seu passado e pense: quantas preocupações eu tive no meu passado que não se concretizaram? Cara, isso é muito louco. E aí esse estudo chega nessa conclusão de que, sei lá, a cada 10 coisas que você se preocupa hoje, 9 delas não vão acontecer. Então a gente gasta muita energia com aquilo que a gente não pode controlar e que provavelmente não vai acontecer. E tem uma frase bacana que eu vi ela esses dias, que ela é a seguinte: você não pode controlar se um pássaro vai voar pela sua cabeça, mas você pode controlar se ele vai fazer um ninho. Então acho que essa frase também ilustra bem o que eu quero dizer e onde eu quero chegar e o que o autor quer dizer. Que, cara, a gente não pode controlar diversas circunstâncias, mas a gente pode controlar como a gente vai reagir a elas. E esse é o grande lance, porque coisas boas que a gente não esperava, elas vão acontecer. Ao mesmo tempo que coisas ruins que a gente não esperava, elas vão acontecer. O Jordan Peterson tem a famosa frase Life is suffering, a vida é sofrimento. E, cara, muitas coisas ruins vão acontecer na nossa vida, e a gente tem coisas que, obviamente, são simplesmente a colheita daquilo que a gente está fazendo de errado, mas existem muitas coisas que a gente não entende, que acontece, a gente não entende. E a gente não pode mudar isso, mas a gente pode mudar como a gente vai reagir a isso. Então, eu acho que quando a gente fala de ocupar-se somente daquilo que está sobre o nosso alcance, talvez seja esse o ponto, de você focar naquilo que está diante das suas mãos, focar no hoje, focar naquilo que você vai estar plantando. E, cara, o que vai acontecer no futuro, sim, existe uma parcela de situações, que é uma parcela grande, que nada mais é do que a colheita daquilo que a gente está plantando, mas existem coisas que vão acontecer, enfim, por qualquer motivo que seja. A gente não tem controle sobre isso, mas temos controle em como vamos reagir a isso.
E aí, o último ponto que eu queria trazer sobre este capítulo, sobre este assunto, é que a gente começasse a refletir na beleza que existe em entregar o controle para Deus. Deus é onipotente, Deus é onipresente, Ele está pisando agora no nosso futuro e Ele sabe o que é melhor para a gente. Um dos pontos de inflexão das nossas vidas é quando nós entregamos o nosso controle para Deus. E isso nada mais é do que viver por fé. Isso nada mais é do que a gente se mover pela fé. O Chris Vallotton fala que só existe uma forma da gente viver com Deus, que é fora da nossa zona de conforto. E aí eu pego emprestado uma passagem que o apóstolo Paulo escreve para explicar isso, que ele escreve o seguinte: mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança, pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Então, o ponto que eu quero chegar aqui é: Deus sabe todas as coisas, a gente não sabe, a nossa visão é extremamente limitada e existem muitos caminhos que parecem que são bons, mas vão dar num lugar muito ruim. Então, a forma mais sábia da gente lidar com o nosso futuro, muitas das vezes, é entregando o nosso controle para Deus e fazendo com excelência aquilo que está diante de nós hoje. Entendendo que a fé nada mais é do que ter a certeza de que algo melhor vai acontecer, por mais que a gente não consiga enxergar isso hoje de forma materializada. Então existe uma beleza muito grande em entregar o controle da sua vida para Deus, entendendo que Ele está tomando conta de tudo e que o futuro a Ele pertence, e que se a gente for excelente fazendo aquilo que está sob a nossa responsabilidade hoje, boas coisas vão acontecer lá no futuro, e que se alguma coisa não tão boa acontecer, aquilo está sob o controle de Deus, aquilo está sob a permissão dele, e existe um propósito maior sobre essa questão. E aí a gente já vai entrar no segundo assunto, que já pode até puxar um gancho desse primeiro capítulo com o segundo assunto. O segundo assunto é: eu vou tomar uma água antes, porque eu tô sozinho, e antes, quando tinha mais gente aqui, era mais fácil, porque você pode parar para tomar uma água. E essa primeira experiência de fazer esse Talk 77 sozinho faz com que a gente precise se hidratar, porque falar de forma direta deixa a boca seca. Então vamos lá, meu povo. Espero que vocês estejam gostando. Esse foi o nosso primeiro assunto, e agora vamos entrar no assunto número 2, que é: utilize integralmente o que acontece com você. E aí, para ficar mais claro, eu vou pegar uma passagem rapidinha que o autor escreve para conseguir exemplificar o que ele quer dizer isso, e a gente poder entrar aqui nas nossas reflexões. O autor escreve o seguinte: as provações que suportamos podem nos revelar quais são as nossas forças. Em qualquer acontecimento, por mais terrível que pareça ser, não há nada que nos impeça de procurar uma oportunidade oculta. De forma resumida e numa tradução mais contemporânea, seria: cara, por trás de todo BO existe uma oportunidade. Por trás de toda confusão existe uma porta que está aberta, ou existe uma mudança de caminho. Mas vamos entrar aqui nas reflexões, que é a seguinte: dito isso, pegando esse assunto desse capítulo, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é que a gente precisa muitas das vezes mudar a nossa perspectiva. Se você assistiu o episódio número 1 de abertura com Carlinhos, falando sobre este livro, Antes de Partir, os 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer, nós falamos sobre esse assunto no nosso último tópico, sobre um argumento que a autora usa, que é: a felicidade é uma questão de perspectiva, e que se você mudar a perspectiva, você consegue ver a vida com olhos melhores, por uma lente melhor. Então eu queria trazer esse assunto, né? Eu queria, quando o autor fala para você usar integralmente aquilo que acontece com você, eu queria primeiro trazer essa questão justamente de que precisamos mudar a perspectiva. Pegando emprestado também o que Paulo escreveu, Paulo disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas é tudo. Então, tudo que acontece contigo, principalmente as coisas que são desagradáveis, cooperam
para o seu bem, caso você esteja alinhado com Deus, porque a passagem segue, e aquelas que foram chamadas segundo o seu propósito. Então, se você estiver no caminho que Deus te chamou, tudo aquilo que vai estar acontecendo vai estar cooperando para o seu bem. No meio do caos e da desordem existem portas abertas por Deus. E uma das coisas que eu aprendi de forma prática na minha vida, que eu não li em nenhum livro, mas que a vida me ensinou, é que muitas vezes essa ventania que chega na sua vida e que parece que está destruindo tudo e tirando tudo do lugar, ela nada mais é do que um vento para organizar tudo de volta. O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes a gente acha que está tudo sob controle, que a gente está fazendo as coisas da maneira mais correta, que a gente está indo para o caminho correto. E às vezes esse vento que vem e que bagunça tudo, ele só está vindo para colocar as coisas no lugar, porque está tudo uma desordem. Então pense uma vez que você, sei lá, teve algum problema, teve alguma situação desagradável, e aquilo no final resultou em você sair mais forte e você sair com a sua vida mais organizada. Entenda também que o seu momento de deserto, ele não vem para te destruir, mas, por que não? Para você descobrir os tesouros que estão escondidos dentro de você. Então, na pandemia, que foi um momento, cara, horrível para muita gente, foi um momento muito complicado, onde todo mundo ficou dentro de casa. Para mim foi um momento de descoberta. Esse afastamento do mundo, é um momento de isolamento da jornada do herói, né? Esse momento que eu tive isolado, cara, descobri dons que tinham dentro de mim, habilidades. E isso daqui só está acontecendo por conta desse ponto de inflexão que eu vivi na pandemia. Então entenda que existem coisas que acontecem na sua vida que te levam para esse exílio, te levam para esse lugar isolado, para esse deserto. E isso não veio para destruir a sua vida, mas isso veio só para que você consiga fazer um mergulho dentro de você, para que você possa se conhecer e descobrir coisas que estavam aí dentro e você não fazia a menor ideia de que existiam. E entender também que essa luta não veio para te derrubar, mas veio para te deixar mais forte. Life is suffering. A vida são desafios atrás de desafios, a vida é uma luta. E cada luta serve para nos preparar para o nosso próximo passo. Volta aí 5 anos na sua vida. Pense em uma situação complicada que você passou e aquilo tirou a sua paz. Mas que se acontecesse hoje, aquilo não faria nem cócegas em você. Pois é, aquilo doeu, tirou a sua paz, mas quando você superou aquilo te deixou mais forte. Então, as lutas que passam pela nossa vida servem para fortalecer a gente. E aí, continuando também falando sobre isso, eu queria falar sobre a questão que é possível ver beleza em meio à guerra. É possível muitas vezes enxergar no caos a beleza e enxergar e ser feliz em meio à guerra. Quando a gente olha para a história, e isso foi uma chave que virou na minha cabeça, quando eu vi que Winston Churchill, ele pintava durante a Segunda Guerra Mundial. Então mesmo durante, talvez a maior guerra que a gente teve no mundo moderno, aquele homem que estava na linha de frente, que era o primeiro-ministro, né, da Inglaterra, ele tirava um tempo para poder pintar. Paulo viu beleza no cárcere. O corpo de Paulo estava preso, mas a alma dele estava livre. Ele estava preso em Roma e ele escreveu para Timóteo, seu discípulo, alegre-se. Sabe? Os apóstolos na igreja primitiva foram açoitados e saíram felizes. Então, é possível ver beleza em meio ao caos, é possível ser feliz em meio à guerra. E a gente precisa buscar não ser pautado pelas circunstâncias. O que está fora do mundo não pode pautar a forma como a gente vai viver. Quem vive pelas circunstâncias, quem vive pautado pelas circunstâncias, é movido não pelo que está por dentro, não pelo que está dentro dela,
mas pelo que acontece fora. Então, se a sua vida tá boa externamente, se o seu trabalho tá te dando um retorno bacana, se suas relações interpessoais elas estão saudáveis, enfim, se tá sol e você gosta de sol, você vai viver feliz e você vai estar extremamente alegre, mas se alguma coisa desanda, você começa a perder a paz, você começa a ficar, sei lá, conturbado e a sua vida desanda completamente. E aí o ponto é, você não tem que ser neutro 100% e ficar zen, não é isso, mas entender que você não pode viver 100% pautado pelas circunstâncias. Tem uma passagem incrível onde Jesus fala que eu acho que exemplifica e personifica isso que eu quero dizer, que ele fala: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo dá, não se perturbe o seu coração, não tenha medo. Então entenda, o mundo ele pode te dar paz, e a paz do mundo é essa, a paz do mundo são, sei lá, o conforto, são bens materiais, é você olhar para seu aplicativo do banco e você ter uma reserva de emergência, você fala, cara, tô em paz, poder fazer uma viagem, você ter até esse senso de controle, sabe? Esse senso de que, cara, minha vida está controlada, minhas finanças. Então o mundo ele pode te dar essa paz. Mas a paz que Jesus nos dá, essa paz de espírito, é onde você consegue, em meio ao caos, não é que você precisa necessariamente estar feliz, mas em meio ao caos você está leve, você está tranquilo, porque dentro de você existe uma paz que é uma paz diferente desse mundo. Então, quando a gente volta aqui para o título desse assunto, né, que é o título desse capítulo, de utilizar integralmente o que acontece com você, entenda que, independente do que acontecer contigo ou com as pessoas, com alguma das pessoas que você ama, existe algo por trás. Existe o outro lado da ponte. Existe algo que você pode tirar de proveito disso. Então busque olhar, busque ver, veja além, porque dentro desse caos, dentro dessa desordem, existem portas de Deus que estão abertas. Então, este foi o assunto número 2. Está sendo um pouco diferente, mas eu estou gostando. Basicamente, isso daqui são algumas reflexões que eu levo para o pessoal lá do Clube 77, nosso Clube do Livro. E aí, a gente, enfim, em cima dessas reflexões, começa a trocar, a fazer um bate-papo. Basicamente o que é o Talk 77 aqui também, só que não é só com uma pessoa. Então, estou feliz de poder compartilhar, estou feliz de poder trazer isso para a internet e poder alcançar outras pessoas que não sejam só aquelas que estão com a gente presencialmente e online aqui no nosso clube. Então, esse é o nosso segundo assunto, vamos falar de 5 hoje. E o nosso assunto número 3, o título desse assunto é Imite um modelo valioso. E aí vou pegar também uma passagem pequena do autor para exemplificar o que ele quer dizer. Ele escreve o seguinte: uma das melhores maneiras de aprimorar o seu caráter é encontrar modelos valiosos para imitar. Então, referências, né? Ele está falando aqui sobre ter boas referências pegando a essência do que ele está querendo nos entregar. E aí eu queria, para começar a nossa reflexão aqui, falar um pouquinho sobre o quão influenciável nós somos, quão influenciáveis nós somos. Nós somos pessoas influenciáveis. Não à toa o marketing de influência movimenta bilhões de dólares o ano inteiro. Cara, as maiores empresas do mundo não estão despejando bilhões em influenciadores porque esses influenciadores são bonitinhos, porque eles são gente boa ou coisa do tipo. Existe um resultado que sai do outro lado quando eles colocam dinheiro nessas pessoas. Influenciadores, pessoas que conseguem falar com multidões, elas estão moldando a forma que essas pessoas vão viver. A gente pode falar no marketing de influência, essas pessoas estão vendendo produtos para essas outras pessoas. Elas estão convencendo outras pessoas para que essas pessoas comprem os produtos das marcas que contrataram elas. Nós somos influenciáveis. E nós somos influenciáveis pelas pessoas que a gente gosta, pelas pessoas que a gente acompanha. E o tempo inteiro, todos os dias, sementes estão sendo plantadas dentro de nós. Pelas pessoas que a gente convive, pelas pessoas que a gente segue e principalmente, né, por esse segundo tipo de pessoas. Esse tipo de pessoa que a gente segue, essas pessoas que a gente acompanha, que a gente admira, que muitas vezes
temos nela um referencial do que queremos ser na nossa vida. E aí o ponto é, já que o autor falou pra gente imitar um modelo valioso, eu queria falar sobre isso, falar sobre sobre o fato de que a gente precisa de boas referências. Eu acredito que a gente carrega o DNA das nossas referências. Pensa nas pessoas que você segue, pensa nas pessoas que você acompanha diariamente. Você carrega o DNA delas. Você começa a falar um pouco parecido com elas, você começa a se vestir um pouco parecido com elas. Você começa a comprar os produtos que ela te oferece, você começa a ver filmes e séries que ela te indica, você começa a rechaçar aquilo que ela diz que não é bom. Nós carregamos um pouco. A gente começa a ver o mundo um pouco ou bastante parecido com essas pessoas. Então a gente precisa de boas referências. A gente precisa escolher quem são as pessoas que a gente vai estar tendo como referência. Eu fiz uma limpa no meu Instagram, se você entrar lá você vai ver que eu sigo pouca gente. Eu cheguei a seguir, 900 pessoas já, e eu cortei muita gente da minha rede social. Hoje eu tenho um filtro extremamente rígido com as pessoas que eu vou seguir. O alarme apitou lá fora, acho que você ouviu, mas eu tenho um filtro extremamente rígido com as pessoas na qual eu vou seguir e que vão estar me influenciando de certa forma. O Jim Collins, autor deste livro e de outros, Vencedoras por Opção, autor best-seller, ele escreveu que pessoas certas são o nosso maior patrimônio. Pessoas certas. Significa que existem as pessoas erradas, que estão do outro lado. Então, busque filtrar, busque saber quem são as pessoas certas para você estar seguindo, para você estar acompanhando. Tá, e como fazer isso? Beleza, então eu tenho que buscar boas referências, Dudu, mas como que eu faço isso? E aí, primeira coisa, a gente precisa se questionar quem são as pessoas que a gente está ouvindo. E aí eu dividi em três tipos de influência que a gente recebe. Estamos aqui num canal de um clube do livro, então obviamente que vamos falar de livros, mas primeiramente vamos falar das pessoas que a gente segue nas redes sociais. As pessoas que a gente segue nas redes sociais se tornam os nossos principais modelos. As pessoas que a gente segue no dia a dia, que a gente acompanha, se tornam as nossas principais referências, porque a gente está vendo a forma como elas falam, como elas agem, e a gente acaba pegando aquilo pra gente, como eu já falei aqui mais cedo. Os autores que a gente está lendo, muitas vezes, se tornam os nossos principais conselheiros. Cara, eu tenho um clube do livro, e eu cansei de ouvir membros do nosso clube, e até pessoas próximas que não participam, de falar, cara, eu estava numa situação, e por conta de um livro que eu li, que o autor falou para fazer isso, ou fez aquilo na vida dele, eu peguei e tomei essa decisão. Então entenda que a gente precisa ter um filtro bastante rígido para escolher quais são os autores que a gente vai estar lendo também. Porque eles podem, como eu falei, muitas das vezes se tornar os nossos principais conselheiros. E por fim, eu queria falar da gente tem que se questionar e fazer esse filtro de quais são os filmes e quais são as músicas que a gente está ouvindo. Porque são os filmes e as nossas músicas que formam o nosso imaginário. Então, não consuma qualquer coisa por aí, não se abra para o lixo cultural, busque coisas mais elevadas, busque histórias mais elevadas e músicas mais elevadas, porque tudo isso está formando o seu imaginário, está formando a forma como você percebe o mundo. Então, poderia falar muito mais sobre imitar o modelo valioso, poderia falar muito mais sobre ter boas referências, mas eu acho que isso daqui resume bastante do que eu quero trazer e do que eu acredito ser importante para estar passando para vocês. Mas busquem ter boas referências virtualmente, busquem autores bons, busquem ver filmes e músicas com uma essência mais elevada e por fim, que eu não poderia deixar de falar, tenham uma boa liderança. Respondam a alguém. Não estejam por conta própria, sabe? Então, quando você
está sob a liderança de alguém, essa pessoa se torna uma referência e ela pode de forma direta te influenciar e te mostrar o caminho melhor a ser tomado e fazer com que você corte caminho. E obviamente, por fim, agora sim por fim, não poderia deixar de falar, nosso principal referencial, nosso principal modelo, o arquétipo perfeito é Jesus. Nunca vamos conseguir ser iguais a ele, mas ele é o modelo. Então que, obviamente, nós somos seres humanos e precisamos de referências humanas, porque a gente não vai conseguir viver sem errar. Mas que a gente tenha em Jesus o nosso principal modelo, porque ele é o arquétipo perfeito, é ele que a gente precisa ter como principal referência. E aí, estamos chegando, já passamos da metade já, agora já estamos entrando no quarto assunto, né, no nosso quarto tópico aqui sobre este livro. E deixem nos comentários, acho que seria legal fazer isso, até para eu ter uma análise depois, quem são as pessoas que você segue na rede social, que você acredita ser uma boa influência. Olha aí que bacana. Quem são os autores que você acompanha, que você gosta de ler, que você acredita que são boas referências. E faça a indicação de filmes e de músicas que são filmes com histórias mais elevadas e músicas também mais elevadas. Coloquem nos comentários, até porque eu quero saber também o que vocês estão consumindo por aí. Fechou? Meu povo, vamos agora para o assunto número 4, né? Chegando aí do nosso penúltimo assunto de hoje. Então, o assunto de número 4, o título é: Tenha cuidado com as más companhias. Parece a sua mãe, né? Parece a sua avó falando, mas conselho de mãe e conselho de vó são muito importantes e muito sábios. E aí eu vou pegar também mais uma passagem aqui breve que o autor escreve para poder exemplificar, né? Tá muito claro, mas exemplificar mais ainda o que ele quer dizer. Ele escreve o seguinte: o segredo é só procurar a companhia de pessoas que o elevem, cuja presença desperte o que há de melhor em você. Então vamos lá. Tenha cuidado com as más companhias. Eu queria começar falando que não existe amizade neutra. A gente já falou sobre o fato de que somos extremamente influenciáveis. E não existir amizade neutra significa que ou as pessoas que você convive estão te elevando, te transformando em alguém melhor, ou te puxando para o outro lado. Não tem como numa relação interpessoal, principalmente constante, você se manter neutro, você está sendo influenciado por aquelas pessoas que estão ao seu redor. E aí existem pessoas que podem despertar o que tem de melhor em nós, como tem pessoas que podem despertar o que tem de pior na gente. Então, acho que, um exemplo claro de uma perspectiva ruim dessa é um relacionamento, abusivo, né? De que ali uma pessoa está despertando o pior que tem na outra. Então, pessoas que saem de relacionamento abusivo, pelo menos as que eu conhecia, elas saem totalmente com uma deturpação da autoimagem, elas se veem muito piores. Por quê? Porque a outra pessoa acabou despertando o que há de pior nela. Ao mesmo tempo, existem as pessoas que despertam dentro de nós aquilo que tem de melhor. Elas veem na gente um valor que a gente não enxerga, elas veem um potencial na gente que a gente não vê. E elas nos incentivam a fazer coisas que a gente não teria coragem de fazer por conta própria, que a gente não teria a ousadia de fazer sozinhos, porque elas nos enxergam melhor do que nós somos. E esse é o tipo de companhia que a gente deve buscar. E aí, mas eu quero falar de companhias ruins primeiro. E na Bíblia, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vê isso o tempo inteiro, cara. Primeiro a gente vê Paulo escrevendo justamente sobre isso, de que as más companhias corrompem os bons costumes. Tá claro, se não me engano, no livro de 1 Coríntios ele escreve isso. E isso é uma das coisas que acho que a gente deveria ter como uma das frases padrões da nossa vida. As más companhias corrompem os bons costumes. Não existe amizade neutra e você está sendo influenciado. E se a sua companhia ela não for boa, ela vai acabar te corrompendo. Na Bíblia também a gente vê o caso da corrupção, do declínio de Salomão. Salomão, o rei mais sábio que já existiu e mais rico, ele tem o final da vida em declínio por conta das companhias, por conta das esposas que ele escolheu. Elas o levaram a corromper e a adorar
falsos deuses. E aí, eu amo esse livro, 12 Regras para a Vida, eu quero citá-lo numa frase que eu anotei desse livro, onde o Jordan Peterson também fala sobre a questão de amizades ruins. E ele escreve o seguinte: se você tem um amigo cuja amizade não recomendaria a sua irmã, ao seu pai ou filho, por que teria tal amizade para si mesmo? Talvez diga, por lealdade. Bem, lealdade não é o mesmo que burrice. A lealdade deve ser negociada, justa e honesta. A amizade é um acordo recíproco. Você não fica moralmente obrigado a ajudar alguém que está fazendo do mundo um lugar pior. Muito pelo contrário, você deve escolher pessoas que queiram as coisas melhores, não piores. Acho que a gente fecha bem, né? Sobre esse assunto de más companhias. Mas vamos falar de coisa boa. Eu queria falar dos benefícios das boas companhias. Em contrapartida, quando a gente lê a Bíblia também, a gente vê pessoas que se manteram firmes e que conseguiram vencer muito por ajuda de boas companhias. A gente vê que Daniel, né, quando ele está passando por um momento de ponto de inflexão na vida dele, onde ele tem que revelar um sonho do rei Nabucodonosor para não ser morto, ele chama quem? Os seus amigos, para que eles orem com ele, para que Deus possa revelar o sonho para ele. A gente vê Neemias, por exemplo, que estava fazendo a reconstrução do muro da sua cidade. E aí os seus inimigos, aquelas pessoas que não queriam bem para ele, as más companhias, começam a convidá-lo para conversar. Obviamente, com motivações muito ruins, e ele rejeita todos os convites, dizendo que está muito focado no seu trabalho. Então, quando a gente tem, aí trazendo, né, os benefícios das boas companhias, pessoas nos fortalecem, pessoas boas nos fortalecem, boas companhias, como eu falei, elas tiram da gente aquilo que tem de melhor. E existem momentos das nossas vidas, existem batalhas que a gente precisa de pessoas para guerrear com a gente. É como esse caso de Daniel. É como num caso de extrema aflição, extrema angústia, e a gente precisa de pessoas que nos amam e que vão estar lutando com a gente para estar nos fortalecendo e a gente conseguir passar. E aí a pergunta que eu quero fazer para você é: quem são os seus amigos? Como escolher uma amizade, já que, nossa, a gente tem que realmente filtrar, tem que escolher como fazer isso. E aí dentro das minhas reflexões, isso daqui foi meio que uma luz assim que eu recebi, de que a gente não tem que escolher uma amizade se questionando se determinada pessoa é legal ou não. A gente tem que escolher uma amizade se perguntando para onde que essa pessoa vai estar nos levando. Eu vou repetir. A gente não deve escolher uma amizade se questionando se aquela pessoa é legal ou não. A gente tem que se questionar para onde que essa pessoa está nos levando. Cara, isso é crucial. Isso é crucial. Boas amizades são pessoas que estão te levando para um lugar melhor, que estão te elevando como ser humano, que estão te ajudando a crescer. E que, obviamente, você vai fazer isso também na vida delas. Porque, cara, existem diversas pessoas e eu conheço um monte de que são muito legais, mas que não nos levam para um bom caminho. E aí não é o ponto de, tipo assim, tá, eu te odeio, corta qualquer tipo de relação. Não é isso. Sabe, a gente tem que buscar amar todos e, obviamente, buscar ter paz com todas as pessoas, por mais que essas pessoas não tenham paz com a gente. Mas o ponto é, quando eu falo de amizade, eu falo de um ciclo mais próximo. Eu falo de pessoas que estão num cenário que tem acesso à nossa intimidade. Se a gente pega, por exemplo, a história de Jesus, Jesus tinha diversos seguidores, ele tinha 12 discípulos, ele tinha somente 4 que entravam para fazer alguns milagres com ele, que eram os que estavam mais alinhados, e tinha somente um que ouvia as batidas do seu coração. Existem níveis nas nossas relações interpessoais, e a gente precisa, nesse nível mais próximo, se questionar para onde que essas pessoas estão nos levando, para trazê-las mais para perto. E um outro ponto também para selecionar os nossos amigos, e isso foi crucial na minha vida, é a forma como a gente se sente perto de alguém
diz muito sobre o papel que essa pessoa está representando na nossa vida. Então pense, comece a analisar, faça um exame de consciência e, enfim, olhe, repare quando você estiver em determinados lugares, como que você se sente perto de algumas pessoas. Cara, tem pessoas que você tá perto e é incrível. Tem pessoas que você tá perto e você se sente feliz, alegre, tudo flui. Do mesmo jeito tem o contrário, tem o oposto. Então, comece a fazer essa análise, porque isso pode dizer muito sobre qual é o papel dessa pessoa na sua vida. E cuide, como eu falei, né, dos seus ambientes mais próximos. O Aristóteles dizia que a virtude ela é um hábito. E aí o ponto é, como cultivar bons hábitos se o seu ambiente está corrompido, se o seu ambiente mais próximo está corrompido? É muito difícil, cara. É muito difícil. A gente precisa de pessoas que nos elevem, até porque para ficar mais fácil ou menos difícil essa nossa caminhada de crescimento e desenvolvimento, para se tornar pessoas melhores. Então, enfim, nós somos inclinados por natureza a ir para o lado oposto da virtude. Sozinho e sem esforço, a gente vai naturalmente decaindo e indo para um caminho ruim. Então, blinde o seu ambiente mais próximo e mais do que blindar, né? Crie um ambiente propício a você viver uma vida com maior desenvolvimento e que pessoas vão estar te ajudando a isso. E chegamos agora no nosso assunto de número 5. Foi mais rápido do que eu imaginava e foi mais legal também do que eu poderia imaginar. Eu achei que ia me sentir muito sozinho, vou até tomar água mais uma vez aqui. Eu confesso, meu povo, que eu me senti muito sozinho. Eu vou até contar para vocês aqui rapidinho o que rolou. O nosso convidado de hoje, ele veio, a gente começou a gravar e a esposa dele teve um probleminha e, enfim, ele teve que sair. E eu falei pra ele, cara, pelo amor de Deus, vai. E eu tava aqui, tava tudo pronto e eu pensei, né, por que não gravar? Eu achei que eu me senti um pouco sozinho aqui, mas tá sendo bacana a experiência, tá sendo legal. E agora a gente vai entrar no nosso assunto de número 5, o nosso último capítulo que eu trouxe desse livro aqui, A Arte de Viver, para compartilhar com vocês um pouquinho dos aprendizados. Mais do que os aprendizados, né? Porque assim, o Talk 77 não tem a proposta de ser um resumo de livro, estou longe disso. Inclusive, eu estou fugindo de pessoas que resumem livros, porque eu acho que a gente tem que incentivar as pessoas a ler e não as pessoas a pegar coisas resumidas. Isso aqui também não é sobre os aprendizados do livro em si, eu acho que é mais o que a gente tira e qual a nossa interpretação disso. E é muito o que acontece dentro do clube também. Então, o nosso bate-papo sobre o último assunto número 5, o tema do capítulo é perdoe muitas e muitas vezes. E aí fica muito claro qual que é a ideia do autor com esse último assunto, né? Falar sobre perdão. E aí falar sobre perdão é realmente muito difícil. E viver a vida de perdão também é muito difícil, por isso que eu acho muito importante a gente conversar sobre isso. Então falemos um pouquinho agora para a gente fechar o nosso bate-papo aqui do livro A Arte de Viver sobre perdão. Eu queria começar falando também nas minhas reflexões, eu comecei a imaginar o ciclo da ferida. Como assim, do ciclo da ferida? Vamos visualizar aqui, para ficar mais fácil, a ferida física, né? Então, pensa você, principalmente se você for homem, né? Você é um garoto de 10 anos de idade que vai jogar futebol na rua com seus amigos e você é muito habilidoso, você tenta um drible, você pedala, corta para a esquerda e te dá um rapa. Você cai e o seu joelho rala todinho no chão, na brita, no asfalto. O que acontece com essa ferida? Primeiramente, você se machucou e a ferida se abriu. Então, nesse nosso ciclo da ferida, esse seria o ponto número 1. O segundo momento seria o momento de dor, obviamente. Quando você se machuca, você tem esse momento de dor. O momento número 3 desse ciclo da ferida seria você curar a ferida. Então, a gente com 10 anos, a gente corria para nossa casa e aí, enfim, a nossa mãe ia lá e passava, né, os remédios na nossa ferida.
E por fim, o último ponto desse ciclo para ela se fechar completamente, e que os médicos cansaram de me indicar e provavelmente te indicaram também, é você esquecer dela até que ela cicatrize. Se você ficasse mexendo na ferida, né, mexendo na casquinha, ia atrasar o processo de cicatrização. Então, esse último momento é esqueça até que ela cicatrize. E aí, tá, o que isso tem a ver com o perdão? O que isso tem a ver com o perdão é que o processo de perdoar, o processo de uma ferida emocional ou física que você tenha que perdoar, é mais ou menos o mesmo. Então, alguém te feriu, existe um momento de dor, você tem que começar a buscar curar essa ferida e você tem que esquecer até que aquilo cicatrize. Numa analogia meio... Da analogia que eu quero fazer é, o perdão é justamente você esquecer. Porque não perdoar é você permitir... Calma aí. Não perdoar é você permitir que aquela pessoa te fira diversas vezes, mesmo muito tempo depois do ocorrido. Não perdoar alguém é como se você tivesse todos os dias com aquela pessoa mexendo na sua ferida, mexendo no seu machucado. Então, o perdão é você dar esse último passo, esse quarto passo de 4 do ciclo da ferida. A gente tem que entender que isso, cara, muita gente diz e é muito verdade. O perdão não é sobre o outro. O perdão não diz respeito ao outro, diz respeito a você. Eu conversei com uma pessoa do clube, aconselhando ela esses dias. Eu falei, cara, o perdão é uma das... Tá difícil. Eu falei com ela, o perdão é uma das atitudes mais egoístas que você pode tomar. O perdão, perdoar alguém, diz respeito somente a você. É como eu falei, quando você não perdoa, aquela pessoa passa a morar na sua mente, ela vira um fantasma na sua vida. A pessoa te feriu há anos atrás e ela continua te visitando, ela continua te perturbando, ela continua mexendo no seu machucado. E o perdão é uma ótima arma, uma incrível arma para a sua vida voltar a fluir. Justamente pelo fato de você não perdoar, parece que a sua vida está amarrada àquele momento ainda. E quando você perdoa, parece que a sua vida ela volta a fluir, o rio volta a descer de forma natural. Então, se alguém te feriu, se alguém fez alguma coisa muito ruim com você, cara, perdoe, porque isso diz respeito a você e não ao outro, e creia na justiça divina. Creia que Deus viu isso e que essa pessoa ela vai receber a colheita dessa semente que ela plantou, a semente ruim que ela plantou na sua vida. Você não é o juiz, existe um justo juiz e ele vai cuidar desse assunto. E por fim, eu acho que esse é um ponto que eu gosto muito de trazer à luz, porque eu vejo pouca gente falando. Mas perdão é diferente de reconciliação. Vou repetir. Perdão é diferente de reconciliação. Perdoar alguém não significa que necessariamente você precisa trazê-la de volta ao lugar no qual ela estava na sua vida. Se você deu um lugar na sua vida e essa pessoa não se mostrou digna de confiança, você precisa perdoar essa pessoa. Mas você não precisa necessariamente trazê-la de volta de uma hora para outra para esse lugar. A gente falou das camadas, dos níveis de amizade, né? Dando exemplo de Jesus. Eu vejo na minha vida que, cara, se uma pessoa estava numa camada mais próxima, numa área mais próxima da minha vida, e ela erra de forma intencional aqui, ela volta pro final da fila. Não tem como, ela não é... Cara, não é certo, não é sábio, não é inteligente trazer essa pessoa de volta, porque ela não se mostrou digna de estar naquele lugar, digna de confiança. E entenda que, cara, sei lá, sempre que uma pessoa te machucar, sempre que uma pessoa te ferir, às vezes é aquilo que ela tem pra dar, entendeu? Às vezes ela é uma pessoa ferida e por ser uma pessoa ferida, o que ela tem pra entregar é isso. E que, enfim, você não mereceu isso e tem muito mais a ver com as situações que ela passou. Você não vai passar pano, você não vai deixar de ficar chateado,
mas entenda que isso diz muito mais respeito sobre ela do que sobre você. E vamos fechando, meu povo, nós vamos fechando aqui o nosso episódio do Talk 77. Confesso que, como eu falei, que foi um pouco diferente, mas eu gostei bastante. Achei que foi uma experiência bem legal. Obviamente o vídeo mais curtinho, porque sou só eu, não tenho ninguém para conversar sobre esses assuntos. Mas eu tô feliz com aqui no meu coração com o resultado desse vídeo. Espero que você do outro lado tenha gostado também. E aí, para fechar, eu não poderia deixar de falar aquilo que todo mundo que tem um canal aqui no YouTube fala. Se inscreva no canal, ative a notificação, porque sempre que a gente postar vídeo aqui você vai ser notificado, e curta esse vídeo, porque quando você curte esse vídeo, você ajuda com que esse vídeo seja propagado para mais pessoas e mais pessoas possam receber o conteúdo que a gente produziu aqui nesse vídeo. Na descrição do nosso canal também tem lá o nosso Instagram, tem lá o site, tem tudo, caso você queira seguir a gente na outra rede social. Se você quiser entrar para o nosso Clube do Livro, seja ele presencial, seja ele online, também entrando no nosso Instagram, @clube77, o primeiro 7 numeral e o segundo 7 escrito. Você pode falar com a gente lá no nosso direct, você pode entrar no nosso site, que está na nossa descrição aqui também, e acessar algum dos planos. Temos um plano teste, Dudu, eu não sei se eu vou conseguir me adaptar, eu queria conhecer para ver como é que é. Temos um plano teste, que é bem baratinho, para você assinar por um mês, sem compromisso. Se você não gostar, você fica livre para poder sair. Se você gostar, você pode assinar alguns outros planos. Então, é uma estratégia que eu usei para o pessoal poder conhecer, e eu fico muito feliz de que a grande maioria das pessoas que assinam esse plano estão entrando para o nosso clube. E, meu povo, é isso, mais um vídeo feito aqui. Estou bem feliz com o resultado, feliz que você ficou até o final. Então, manda para geral esse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E até semana que vem. Semana que vem teremos um novo vídeo aqui. Fiquem com Deus, Deus abençoe, um beijo no coração e até a próxima.